com uma parceria com outras universidades do país, com a Universidade Federal de Santa Catarina, e os outros autores também, diversos, de todas as regiões do país, na verdade, nós estamos trazendo essa obra, né, e com parceiros também internacionais. É uma alegria muito grande que aqui no nosso estado, que algum tempo atrás, né, a gente não é um tempo tão distante, a região norte era considerada como uma região periférica, no sentido da produção do conhecimento. Então, o lançamento dessa obra, contando com tantos autores que estão conectados, né, também com a região norte, e a partir daqui, movimentos importantes, como os encontros de psicologia jurídica, a participação de pesquisadores e docentes aqui da região norte do estado do Amazonas, no núcleo de psicologia jurídica, já vai ser falado logo adiante sobre esses termos, né, e esses grupos, né, então é extremamente importante que a gente inicie também dando um reconhecimento, né, datando, né, esse ano, nesse momento também, e localizando também, no nosso contexto, no nosso Estado brasileiro, né, o quanto nós temos avançado em termos de reflexões, assim, muito significativas para a construção de uma psicologia, né, mais situada, mais contextualizada, historicamente, e é importante que a gente demarque o papel do estado do Amazonas. E eu coloco isso, gente, sobretudo, pelo histórico que eu venho e que me sinto, né, participante, e em torno de 21 anos, mais ou menos, há 21 anos, era ministrada pela primeira vez no estado do Amazonas, num curso de graduação, e à época só haviam 2 cursos de graduação em psicologia no Amazonas, a disciplina Psicologia Jurídica. E o contexto, naquela ocasião, né, era de a inexistência dos profissionais da psicologia nas instituições do judiciário no Amazonas. Então, a gente está falando de 21 anos que nós pudemos, né, acompanhar, fazer parte de uma trajetória que conta hoje com muitos avanços. Então, o lançamento desse livro, né, eu coloco aqui para vocês, são as condições que nós temos hoje, né, de compartilhamento, o lançamento do livro Psicologia Social Jurídica, Novas Perspectivas de Psicologia, Interface com a Justiça, a partir de um movimento que inclui, né, o Amazonas de uma forma bastante expressiva, participativa. Nós temos puxado, de fato, eventos para acontecer, temos sido apoiados também pelos colegas pesquisadores de outras universidades, né, que têm se deslocado, têm vindo para cá, para que a gente pense a psicologia também articulada nesse contexto, e no âmbito dos tribunais de justiça, né, dos contextos dos operadores da justiça no Amazonas, hoje já não somos o que éramos há 21 anos, né? Lá atrás, onde não existiam os quadros profissionais, hoje nós temos uma equipe profissional, obviamente com a demanda de mais e mais psicólogos atuando, né, dada a complexidade, inclusive, das demandas que têm surgido. Enfim, nós somos um grupo já substancial, e não apenas quantitativamente, mas que tem pensado esse fazer da psicologia jurídica de uma forma bastante crítica, renovadora, né? Eu diria que praticamente num processo de construção ou de invenção de uma psicologia jurídica diferenciada e referenciada socialmente. Nós vamos ter aqui, nós vamos dividir o tempo, eu vou ficar assumindo mais uma função de mediação, né, dentro desse contexto. Nós temos muitos capítulos de livro e queremos, nessa oportunidade, compartilhar com vocês que estão nos acompanhando, né, sobre o que trata o livro, o que nós propusemos em termos de capítulos, o que os autores trazem, né, e por que a gente entende que nosso trabalho, essa obra, ela se pretende, né, uma obra, uma referência de um pensamento do disparar, né, de ideias e de articulações com outras áreas do conhecimento e temáticas na psicologia jurídica. Então, vamos fazer isso, eu não vou me prolongar muito mais, gostaria apenas, assim, de fazer alguns registros, né, um especial para a professora Leila Brito, Leila Torraca de Brito, assim, uma referência para todos nós aqui no grupo, né, que desse período que eu me refiro a vocês, em torno de 20 anos, a gente tem uma construção vasta já de uma psicologia jurídica crítica, nós não estamos iniciando ou inventando a roda, né, nós estamos seguindo uma trajetória que foi iniciada, né, por outros antes de nós, e que continuam, e que esse legado,
né, nós tivemos a felicidade também de dialogar com esses autores e ter essa inspiração. Então, queria deixar aqui um registro, né, de reconhecimento, de agradecimento à Leila Brito, né, que é uma referência para todos nós, professora da UERJ, professora do programa de pós-graduação em Psicologia Social da UERJ, e também aqui os agradecimentos institucionais, né, um deles, a FAPEAM, que é a Agência de Fomento e Pesquisa do Estado do Amazonas, que possibilitou que no ano passado, 2019, nós realizássemos o 5º Encontro Nacional do Núcleo de Psicologia Jurídica, aqui no Amazonas. Foi um evento muito bem sucedido, no sentido de muitas trocas de ideias, o público participante, pudemos reunir também pessoas do Brasil inteiro, e como resultado também, como desdobramento desse evento, né, que foi financiado pela FAPEAM, nós pudemos produzir essa obra. Não é um trabalho fácil, gente, sobretudo na conjuntura, né, realizar eventos científicos acadêmicos no país, e desse evento também produzir uma obra de qualidade, que reúna um trabalho consistente, e felizmente nós podemos contar com esse apoio da FAPEAM. O livro foi publicado pela editora CRV, logo mais adiante também vou publicar aqui o link, que vocês podem ter acesso ao livro virtual, vocês podem comprar, adquirir o livro, né, digital, e vocês podem também solicitar, né, para aqueles que gostam, né, e não abrem mão de ter o livro físico, para as suas anotações, enfim, para compor seu acervo, né, nós vamos também dar as dicas de como vocês podem adquirir em qualquer parte do Brasil. Tá? Então, agradecer também à Faculdade de Psicologia, na pessoa da diretora da Faculdade de Psicologia, professora Iolete, aos colegas do colegiado do curso de Psicologia, aos colegas da UEA, a UEA também, que tem sido uma parceira muito grande nesse trabalho conosco, né? Os colegas das outras universidades, Universidade Federal de Santa Catarina, Camila Félix, que esteve conosco, fez parte do nosso corpo docente, continua trabalhando conosco, apesar de já ter se mudado, enfim. E todos os autores, né, que estarão aqui presentes, e os que não puderam estar, que não vão poder estar presentes por razões diversas, né, fica aqui um agradecimento por fazerem parte desse momento, né, e desse produto que a gente está deixando aqui numa construção para um passo a mais na história da psicologia jurídica, não só no Amazonas, né, e não só no Brasil, mas uma psicologia jurídica que dialoga, inclusive, com outros cenários e novas temáticas. Então, bom momento, né, de trocas, evento a todos e todas. Eu passo agora, então, a palavra para o professor Dr. Adriano Beiras. Professor Adriano Beiras é professor da Universidade Federal de Santa Catarina e professor do programa de pós-graduação de lá, também organizador dessa obra. Ele vai nos falar sobre o núcleo de psicologia jurídica, núcleo de pesquisa. Adriano, por favor. Boa noite, pessoal. Muita satisfação estar aqui com vocês neste momento, apesar de toda a situação que estamos vivendo de pandemia. Então, fico grato pela tecnologia a poder unir a gente dessa forma. Eu estava ouvindo com certo ruído, não sei se vocês estão me ouvindo bem, só me faz algum sinal se está ok, vocês ouvem bem a minha fala, eu fico mais tranquilo, porque agora eu estou me ouvindo bem. Então, obrigado, assim, já temos essa questão da etiqueta inicial da tecnologia para poder começar. Bom, então, o núcleo, eu vou falar um pouco do núcleo de pesquisa em psicologia jurídica, que é um grupo que está vinculado ao diretório do CNPq e reúne integrantes de diversas universidades do país, para citar algumas, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Santa Catarina, a própria Universidade Federal do Amazonas, entre outras diversas do Estado, que procuram integrar o país numa psicologia social jurídica. E como a professora Cláudia acabou de comentar, nós temos uma união muito, com muito afeto, né, com relação à professora Leila Brito. Eu, como vice-coordenador hoje do grupo, e a Laura, atualmente, a professora Laura, da UFMG, a Laura Soares como coordenadora atual desse núcleo de pesquisa,
fomos orientados anteriormente pela professora Leila e nos encontramos nesse nicho de discussão na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A Universidade Estadual do Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro, ele tem como ponto de referência uma psicologia jurídica que dialoga com perspectivas críticas, com perspectivas diversas relacionadas a direitos humanos, interseccionalidade, gênero, mas essa não é a realidade do país em muitos âmbitos da própria psicologia e da psicologia jurídica. Então, uma das nossas preocupações no núcleo de psicologia jurídica é quais epistemologias de base, quais teorias de base fundamentam as ações e atuações e pesquisas no âmbito da relação entre a psicologia e o direito. Então, com esse cuidado e com essa questão em mente, o grupo tem feito já 5 edições, né, como a professora Cláudia acaba de comentar, de encontros nacionais para reunir esses professores de diversas localidades do país e discutir essa psicologia e marcar um local de pesquisa e de ação de uma psicologia comprometida com a realidade social, com direitos humanos, com teorias feministas, com aspectos ou ações epistemológicas que evitem psicologizações, patologizações e simplificações das intervenções possíveis aqui. Então, aqui no estado de Santa Catarina, por exemplo, nós temos atuações com psicologia policial, social comunitária, uma psicologia cidadã, temos pesquisas relacionadas com o Tribunal de Justiça, com base da teoria feminista, com homens autores de violência, e procuramos integrar colegas e conseguir integrando colegas que estão interessados em produzir essa psicologia. Então, nós fizemos já algumas publicações do grupo, dossiês em revistas, livros anteriores que estão em edição, e este é um livro muito importante para nós, porque integra Norte e Sul e outras regiões, e que tem um alcance muito importante dentro desse campo de atuação. E principalmente no momento que nós precisamos fortalecer muito no país essas perspectivas críticas e pensar que psicologias nós estamos utilizando. Então, o convite é que vocês conheçam mais o Núcleo de Pesquisa e Psicologia Jurídica e que essa seja uma oportunidade de a gente ampliar e continuar fazendo esse intercâmbio de diálogos entre esses professores, para além do evento que fazemos anualmente, com novas pesquisas integradas, novas publicações integradas, novas ações de extensão, intercâmbio de pós-graduação entre os colegas e seguir fortalecendo essa psicologia. Então, eu já deixo um agradecimento especial para a Laura Soares, que foi a principal idealizadora da existência desse grupo e que tem nos integrado bastante nesse sentido. Eu acho que é muito importante marcar esse lugar da Laura e novamente, da professora Leila. Então, basicamente, isso que eu gostaria de dizer. Espero que nós tenhamos uma ótima noite em apresentação. O livro, eu volto a dizer, é uma grande referência, eu acho que vai ser muito citado futuramente, porque tem capítulos preciosos que integram também nossas conexões internacionais, com a Espanha, com a Inglaterra, diálogos que nós temos feito. O meu doutorado foi feito na Espanha, então a gente traz também algumas epistemologias críticas que estão sendo feitas lá e mantemos esse diálogo. Então, que seja a semente da continuidade de integração em que o Norte tenha o seu lugar, de suas especificidades, e conheça e seja conhecido dentro dessa área da psicologia. Então, é basicamente isso que eu gostaria de afirmar. Agradeço novamente também a integração e diálogo com a professora Cláudia. Em nome da professora Cláudia, agradeço todos os outros colegas integrantes do núcleo, do livro e do que estão participando aqui hoje. Obrigado. Obrigada, professor Adriano, pelas palavras. Nós vamos passar, esse primeiro momento, eu peço desculpas por não ter explicado um pouquinho como que vai ser aqui a dinâmica do nosso trabalho, né? A gente vai ter esse primeiro momento na fala dos organizadores, em que a gente vai estar trazendo um pouco dessa concepção geral, tanto do livro, quanto quem somos, como nos constituímos como grupo, e no segundo momento nós vamos ter os autores falando, autores e autoras falando dos seus capítulos, ok? E aí, nesse segundo momento, a partir desse segundo momento, vocês que estão nos assistindo e participando, podem enviar alguma contribuição, alguma colocação, encaminhar alguma pergunta ao autor, uma autora específica, e nós vamos anotar, e a partir daí a gente vai também interagir com vocês, certo?
Então, agora, passado o professor Adriano, eu encaminho agora, passo a palavra para a professora Camila, a professora Camila Félix, que, como eu disse, já foi nossa professora, deixou muita saudade aqui, né, mas continua sendo uma pesquisadora aqui da região, está pesquisando dentro do âmbito da psicologia jurídica, a judicialização da vida aqui na região, e é uma pessoa extremamente importante também, e constituiu, assim, tem um papel fundamental na própria organização desse grupo que aqui se encontra. Então, professora Camila, por favor, vá lá. Boa noite, gente. É um prazer imenso revê-los, né? Os colegas aqui queridos que pude organizar esse livro, e mais que isso, tecer, né, uma rede de afeto, uma rede de muitas relações significativas para mim, e principalmente a gente está hoje nesse espaço da Semana de Psicologia da UFAM, tendo esse momento de lançamento oficial da nossa coletânea, né, da nossa obra. Eu acho que faz todo sentido a gente estar nesse evento, na medida em que tem essa relação tecida com a Universidade Federal do Amazonas, né? Fala muito desse berço, né? Assim, desse contexto de nascimento da proposta que começa lá em 2017, quando a gente conseguiu realizar o primeiro seminário amazonense de psicologia jurídica, né? E daí veio um nome que a sigla, né, que a gente criou e que colou e que ficou, que é o Sampijur. Para quem não sabe, quiser nos acompanhar, a gente tem Facebook, tem Instagram, procura lá Sampijur, com a letra M de Maria. E lá a gente tem divulgado algumas questões, né? Lá a gente pôde também fazer essa divulgação do evento e tem, né, de alguma forma alimentado esse espaço. Bom, mas então essa obra, né, que está relacionada a esse encontro que a gente realizou no ano passado, em 2019, que foi um encontro nacional de pesquisadores em psicologia jurídica, mas que também se vinculou, né? A gente conseguiu, então, fazer o que a gente falou de 3 em 1, né? O evento 3 em 1, com o segundo seminário amazonense de psicologia jurídica e com também o encontro local do Núcleo Abrapos Manaus. Faz parte de uma trajetória nossa e de uma preocupação em trazer à tona, né? Assim, trazer para a região amazônica, trazer para o contexto nacional uma discussão que hoje, inclusive, ela é tecida como uma das prioridades dentro do sistema Conselho de Psicologia, né? Então, desde 2016, a gente tem deliberações no Congresso Nacional de Psicologia de discutir uma atuação do psicólogo nesse campo da interface com a justiça, que vai além de um caráter meramente pericial, né? E a proposta desse grupo, a proposta desse livro, ela se relaciona justamente com isso, né? Com a construção daquilo que a gente denominou de uma psicologia social jurídica, por meio de uma proposta crítica, né? Por meio de contribuições de pesquisadores, de profissionais que atuam na área, com diferentes questões, né? Então, questões relacionadas ao direito da criança, aos direitos humanos, a projetos comunitários, propostas políticas, no campo das políticas públicas, e que, de alguma forma, a gente entende que consolida, como já foi dito aqui anteriormente, um fazer crítico dentro da psicologia jurídica que não é de hoje, né? Mas que a gente sabe que, no contexto atual, passa por muitas problemáticas nesse sentido, né? Então, a gente vê hoje, dentro da própria psicologia, um movimento de muita banalização do próprio fazer psicológico, né? De uma determinada relativização dos preceitos éticos, técnicos, né? Teóricos que fundamentam a profissão. E a nossa preocupação, a nossa motivação, né? Vamos dizer assim, tanto na realização desses 2 eventos que a gente realizou em Manaus, quanto, né, a partir dessa primeira e dessa segunda obra que a gente está lançando hoje, foi justamente de abarcar essa necessidade que a gente vinha identificando, né, de trazer, consolidar perspectivas, tecer uma rede, articular uma rede de pessoas, né, que atuam, que pesquisam, que estão na área, né, que tem importantes contribuições, e vocês vão ver que o livro ele é recheado de pessoas com trajetórias muito significativas, com falas e experiências muito sólidas naquilo que elas vão trazer, e abarcando também a necessidade, a nossa preocupação com a formação, né?
Então, é muito significativo a gente estar lançando esse livro na universidade, numa semana de psicologia, porque a gente também tinha muito essa preocupação com a formação de psicólogos, e no caso, não só na Universidade Federal do Amazonas, né, mas em todo o contexto da região norte, de outros estados do país, que tivesse acesso, né, a esse campo de discussão, a esse fazer que a gente tem proposto dentro de uma leitura crítica, né? Então, a obra ela é resultado aí dessas inspirações, dessas inquietações, né, dessas necessidades que a gente foi identificando, que a gente foi construindo. E no meu ponto de vista, né, acredito que esse é o ponto de vista de todos aqueles que vão falar aqui e de quem lê, a gente alcançou muito esse resultado, né? Então, fica aqui a indicação da leitura. A gente, de fato, apostou e a gente aposta aqui que vai ser uma referência muito importante. Inclusive, uma das autoras mais para frente vai estar falando aqui, né, que é a Analícia Martins, trazendo à tona debates e discussões que estão aí, né, sendo veiculadas de uma maneira muito forte, né? Então, por exemplo, a gente tem hoje no mês, né, em que se comemora a chamada alienação parental, a gente tem uma discussão proposta pelo Conselho Federal de Psicologia para os CRPs, de colocar em pauta esse tema, né, todo o movimento também social em relação a essa questão da lei, né, da sua necessidade ou não, né, uma possível até revogação da lei. E uma referência no Brasil, em termos de pesquisa, que é a Analícia, que depois vai estar aqui com a gente, trazendo uma discussão no nosso livro. E assim, a gente tem N exemplos, né? Mas eu não vou deixar essa parte para os colegas que vão estar apresentando mais à frente a obra. Então, agradeço muito, é uma honra, um privilégio compor parte da organização desse livro, né? E estar aqui presente com vocês. Tenham todos, então, um bom proveito dessa obra. Obrigada, Camila. Eu já registrei aqui algumas mensagens, né, de carinho e saudade dos alunos e alunas de psicologia. Camila, volte sempre, não nos deixe. E agora, então, eu passo para a professora Monique, professora da UEA, e também ela é servidora do VJ, como psicóloga, né, e organizadora do livro, membro do Sanpjur, do NPPJ. Então, Monique, um prazer enorme a gente estar junto aqui nesse trabalho, então você tem a palavra. Obrigada, Cláudia. Oi, gente, tudo bem aí? Eu quero começar agradecendo a presença de vocês, né, nesse mar de lives, de lançamentos, de tantas coisas online. É um prazer ter 94 pessoas aqui conosco, tá? Queria também registrar minha alegria, acho que nesse momento de pandemia, com tantos afetos que nos fazem refletir, nos entristecem muitas vezes, acho que registrar alegria e começar uma fala com alegria é sempre bom. Então, a alegria estar aqui com vocês, uma alegria fazer parte, né, desse momento, e também estar falando desse livro que reúne autores e autoras tão comprometidos e comprometidas com aquilo que escrevem e que pensam. E aí, gente, eu resumi aqui o currículo de todos eles, quero apresentar para vocês de uma forma muito breve, mas quero dizer que só os currículos, para mim, já se constituem aí um convite à leitura do livro, tá? Espero que para vocês também sejam. E aí vou apresentar um pouco. Da região norte, quem temos? Aqui do Amazonas, temos Cláudia Sampaio, e coloquei Camila Oliveira também, representando a UFAM. E temos o professor André Machado e eu representando a UEA. E eu também represento o Tribunal de Justiça do Amazonas. E do Pará, nós temos o psicólogo Augusto Vasconcelos, que representa o Tribunal de Justiça lá do Pará, tá? Da região Nordeste, quem temos? Lá do Rio Grande do Norte, nós temos a professora Simone Melo, que representa a Federal do Rio Grande do Norte, a professora Ana Andréia Amor, que representa a Unifacex e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. E temos também Michele Santos, que é uma assistente social e representa, de alguma forma, o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, tá? Temos de Pernambuco, Fernanda Hermínia, que estará conosco aqui, que representa a Faculdade Pio X. E lá do Ceará, Ana Vláudia Cruz, que representa a Unifanor e a Uniateneu. Do Sudeste, quem temos? Pessoal de Minas, que está em peso nesse livro, né? Temos Laura Soares, temos Lisandra Moreira, Larissa Ottoni, Renata Oliveira,
Harô Rezende, que estará também conosco aqui hoje, e Ayla Chaves, representando a Federal de Minas Gerais. Pessoal do Rio de Janeiro, temos Pedro Paulo Bicalho, que representa a Federal do Rio de Janeiro e o Conselho Nacional de Direitos Humanos, e temos Analícia Martins, que representa a Universidade Veiga de Almeida. E da região sul, quem temos? Santa Catarina, Adriano Beiras, que já falou aqui no início, que representa a Federal de Santa Catarina, Maíra Gomes, que representa a Polícia Civil de Santa Catarina, Faculdade Estácio de Sá de Florianópolis, e David Cardoso, que representa a Universidade do Vale do Itajaí, e também é um representante do Sistema Único da Assistência Social. Então, olha quantas trajetórias e instituições diferentes que temos aqui nesse livro. O FRN e CRP 17 lindamente representado. Concordo, tá, Priscila? Com você. Mas nós temos também os internacionais, gente. Olha que privilégio, que maravilha. E aí já vou pedir desculpa se a minha pronúncia não for correta, tá? Depois que eu me candidatei a falar dos autores, eu pensei, acho que não, eu não era a melhor pessoa, porque meu sotaque, a minha pronúncia enfim, não é o melhor, mas vamos lá. Temos aqui o professor Ned Clennon, que também falará um pouco aqui conosco, que é lá de Manchester, não é isso? Temos a professora Maria Gabriela Lugones, que é de Córdoba. Temos as professoras Anaí Pérez e Leonor Espinosa, que são de Barcelona, da Universidade de lá. E temos também 2 tradutores, que é Daniel O'Connor e Samuel Sampaio, que está aqui conosco também. Então, gente, observem, né? Uma reunião aí de saberes institucionais, de fazeres grupais, de articulações profissionais, e eu ousaria também dizer de experiências pessoais que vão formar mais que um livro, eu acho que um bordado de pensamentos, de fazeres, de ideias e de reflexões. E aí, para fechar minha fala, esses dias nós estávamos discutindo que o bordado ele tem a frente e ele tem o verso, né? Na frente você vê aquilo que os bordadeiros, as bordadeiras quiseram construir. E o verso fala um pouco da trajetória, fala daquilo que saiu um pouco fora do imaginado, fala dos remendos e fala das tentativas. E eu penso que nesse livro nós temos autoras e autores comprometidos em falar sobre a frente e sobre o verso de um bordado. Então, é um grande convite para pensarmos a psicologia social jurídica e, enfim, espero que vocês gostem, assim como nós. Estamos bem empolgados com o que estamos oferecendo. Obrigada, Cláudia, um beijo. Obrigada, Monique, pela pronúncia perfeita, lindíssima, pessoa perfeita para nos apresentar, né? Obrigada também por nos trazer, né, essa metáfora do bordado, que eu acho que é exatamente isso que a obra demonstra, né? E espero que todos e todas aqui tenham oportunidade de ler e confiram. Agora eu passo a palavra para o professor André Luiz Machado, também da UEA, e professor agora do programa de pós-graduação em psicologia da UFAM, também, vinculado a um outro programa de pós-graduação na UEA, e o professor André também, assim, fundamental na articulação desse grupo, né, nessa parceria entre as universidades. Então, professor André, vai nos apresentar, então, o livro. Olá, pessoal, boa noite. Quero dizer que é um prazer a todas e saudar a todas e a todas, dizendo que é um prazer esse encontro, né? Apesar de ser virtual, mas ele é carregado de afetos e a gente acaba sentindo isso na tela por meio dos sorrisos, né? Dos olhares, de felicidade de estar conseguindo ver pessoas tão queridas. Então, eu vou apresentar o bordado, como a Monique trouxe para a gente a metáfora do bordado, né? Então, esse bordado ele é composto a partir de vários novelos, né? Então, tem o novelo do NPPJ, tem o novelo do Labins, o NPPJ, que é o grupo nacional, como já foi dito, do Labins, que é da UFAM, e do NEPEDS, que é da UEA, né? E em parceria com FAPEAM, com a Abrapso, com o Conselho Federal de Psicologia. Então, a nossa coletânea, eu acho que a gente tem uma ousadia, né, de colocar ela realmente como uma referência dentro da discussão da psicologia jurídica, né, pautada nos pressupostos da psicologia social, para a gente alcançar aquilo que nós chamamos de novas perspectivas da psicologia na interface com a justiça. E aí, nesse intuito de tornar uma obra referência, esse intuito de parte da necessidade de avançar a discussão da psicologia social jurídica enquanto um campo de atuação, enquanto um campo de pesquisa,
enquanto um campo de intervenção, né? E, a partir daí, consolidar um escopo, né, que vai fazer uma relação entre psicologia e direito para além do que a gente chama de para além dessa perícia psicológica, para além desse olhar de ver esse psicólogo como tivesse apenas um instrumento de atuação, que são as avaliações psicológicas, mas que é possível pensar a psicologia, fazer psicologia social jurídica, ou fazer psicologia jurídica não só no âmbito do judiciário, mas seja no campo da saúde, seja no campo da educação, da assistência social, na pesquisa, na universidade. Então, é possível fazer psicologia jurídica em diversos espaços. Eu acho que a obra ela traz também essa característica, né? Até porque ela é atravessada por um viés ético-político e de plena transformação. Então, a gente reúne no livro diferentes perspectivas nacionais e internacionais, e a partir dessas perspectivas a gente vai encontrando linhas, né, que vão estar sendo o bordado, que mostram aportes epistemológicos, metodológicos, teóricos, técnicos, éticos e políticos de uma psicologia na interface com a justiça e também uma psicologia jurídica na interface nas políticas públicas. E aí, para a gente, esse bordado, ele está organizado em 4 sessões temáticas, né? Essas sessões temáticas nós nomeamos a primeira de perspectivas práticas da psicologia social jurídica, a segunda parte, ela está nomeada de... Opa, me perdi aqui. Deixa eu olhar para o sumário que fica mais fácil, porque quem sabe faz ao vivo, né? A segunda parte, gênero, raça, feminismo e violência. A terceira parte, famílias e parentalidade. E a quarta parte, desafios políticos e problemáticas estatais contemporâneas. A nossa ambição, né, é fazer com que essa coletânea ela contribua com o aprofundamento temático das temáticas que são expostas e que a gente vai ouvir um pouco dela daqui a pouco, servindo como uma referência teórico-prática e elemento de mobilização de pessoas que se interessam, né, em atuar, em pesquisar o sistema de justiça. E, a partir daí, a gente traz dos mais diversos temas, né? Então, que esse livro ele possa fornecer informações e reflexões que amparem as discussões entre profissionais, pesquisadores, alunos e alunas e a comunidade em geral, a fim de delinear e sustentar novas perspectivas da psicologia jurídica. E aí, para finalizar, né, quero dizer que essa obra, né, na verdade, a escrita dela, ela representa exatamente essa ampliação de se pensar e de fortalecer a psicologia enquanto ciência e profissão e consolidar a articulação entre a produção do conhecimento de diversos estados brasileiros e de diversas experiências, inclusive internacional. E aí, quem adquirir, quem já tem o livro em mão, a gente deseja uma boa leitura a todas e a todos. Obrigada, professor André, pela apresentação do livro. Então, agora nós vamos passar para o segundo momento, né, que eu tenho o privilégio de estar ouvindo pela primeira vez, né, é o primeiro momento que estamos fazendo mesmo um evento para falar do livro. O livro foi publicado e saiu já durante o momento de vivência da pandemia, então ainda estamos no processo de tentar distribuir os livros físicos para todos os autores, então é um momento realmente muito, muito alegria e privilégio de quem está aqui, as 95 pessoas que estão nessa sala. Então, nós vamos iniciar, e lembrando, apenas fazer uma ponte, né, vamos ter autores que produziram, que têm seus capítulos nessas partes, né, em uma dessas 4 partes mencionadas pelo professor André, e o livro, ele traz bastante contribuições, né, e construções reflexivas mesmo, em diferentes aspectos e áreas, dimensões teórico-técnicas, epistemológicas, né, e também com
temáticas que não são, em geral, discutidas dentro da psicologia, e o desafio que a gente vê também presente, né, em todos os capítulos, é justamente o diálogo que esses autores e autoras têm com outras áreas de conhecimento, sem descaracterizar a psicologia jurídica, mas fazendo um deslocamento daquilo que era entendido como o lugar da psicologia jurídica, essencialmente tecnicista, de um tempo, né, mais remoto, ou ainda, né, com alguma persistência, né, em alguns tipos de produção. Então, a gente vai ver, né, o quanto dialogamos com outras áreas do conhecimento, e a razão de eu estar falando isso, que nosso primeiro convidado, né, nosso primeiro autor de hoje é o professor Dr. Ornette Clennon, que tem atuado muito no âmbito da psicologia comunitária na Universidade de Manchester, em Manchester, desculpa, e eu tive a oportunidade de conhecer e trabalhar com o professor Ornette Clennon durante meu pós-doutorado. E nesse diálogo, justamente trazemos e inauguramos, né, uma discussão que hoje se faz muito pertinente. E na quarta parte do livro, que o professor André colocou, desafios políticos e problemáticas estatais contemporâneas. Ora, se esse livro fosse organizado a partir de agora, talvez a gente até colocasse problemáticas estatais e globais contemporâneas, e certamente iríamos incluir aí a pandemia e o quanto ela é significativa para pensar a própria prática do psicólogo jurídico, né? Tantos temas aí que vimos sobre a questão das guardas que são compartilhadas, ou como é que ficou isso durante a pandemia, tantos temas novos, gente, da complexidade, né? A violência contra a mulher, contra a criança, que cresceu assustadoramente durante o período da pandemia, a questão dos direitos humanos das pessoas em situação de privação de liberdade, nas penitenciárias, adolescentes em conflito com a lei, enfim, toda a temática da vida é atravessada pelas questões judiciais. Toda a temática. Agora, importa muito pensar como é que nós estabelecemos essa relação, pela mera judicialização ou com uma reflexão crítica, com um fazer, inclusive, que se propõe a transformador. Então, o psicólogo jurídico, num fazer transformador dessa realidade, e que possa, de fato, né, se comprometer com as demandas que implicam no sofrimento das pessoas, na subjetividade, na participação plena e no reconhecimento das pessoas, obviamente, nós precisamos estar dialogando com pesquisadores, com profissionais das outras áreas. Então, nosso primeiro convidado é o professor Ornette Clennon, ele está falando da Inglaterra, né, para ele já é amanhã, né, já é dia 12, e agradeço, professor Ornette Clennon. Ele vai ser traduzido pelo Samuel Sampaio, que é um dos tradutores da nossa obra aqui organizada. Então, Ornette Clennon, very welcome, it's nice to have you here, so join us now, and you can use the microphone and have your time. Thank you very much. Thank you so very much, Ellen. It's a great honor to be with such esteemed people all the way across the world. I have to say that we are in heat solidarity with you because we're going through a mini heat wave. So our windows are open and we are experiencing a sort of sultry evening reminiscent of Manaus. Boa noite, o professor Ornette se sente muito honrado de estar aqui conosco, aqui nessa noite, e ele também diz que ele está em grande solidariedade com os tópicos que serão mencionados aqui nessa noite. Thank you, Samuel. So, I'm just going to give a little summary of the chapter that Claudia and I wrote. So, in our chapter, Claudia and I just wanted to break down Bolsonaro's comments that he made on December the 20th, 2018, where he claimed that migrants have made parts of France unlivable. So Claudia will talk about the contemporary challenges that psychologists experience working with immigrants, whilst now I'm going to talk about the migration, human rights implications of his comments. So this is what he actually had to say. You know how those people are, right? They have something in them. They don't give up their roots and they want to make their culture, their acquired rights and their privileges prevail. France is suffering because of that. Part of the population, part of the military, some of the institutions are starting to complain about that. We don't want that for Brazil.
Over to you, Samuel. Ok. O Arnett acabou de dizer que vamos apenas trazer o resumo do capítulo aqui a princípio. E eles também gostariam de dissecar, justamente nesse capítulo, o discurso que Jair Bolsonaro fez no dia 20 de dezembro de 2018. E o Arnett e a Cláudia vão se dividir para explicar cada parte do capítulo. E, no caso, ele já começou aqui trazendo justamente parte do discurso sobre o Bolsonaro, até citando o que ele mesmo tinha dito. Ele tinha mencionado: você sabe como essas pessoas são, certo? Elas têm algo neles, não abrem mão de suas raízes e querem prevalecer a sua cultura, seus direitos adquiridos, seus privilégios. A França está sofrendo por isso. Parte da população, parte dos militares, algumas instituições começam a reclamar disso. Não queremos isso para o Brasil. Thank you. So from this, our chapter explores assimilation and French republicanism, where Bolsonaro talks about their acquired rights and privileges. We explore the origins of French republicanism and how it formulated civil rights. And we wondered whether Bolsonaro wanted to base Brazilian immigration policies on this model. Then we also looked at liberal nationalism from his comment, they have something in them. We wanted to explore what Bolsonaro meant by that. So we outlined the following theories that could contribute to that. Firstly, politics of recognition. When Bolsonaro says they don't give up their roots, we discuss whether he expects immigrants to forget their roots and whether he wants to recognize where they come from. Secondly, politics of difference. When Bolsonaro says they want to promote their culture, we ask why this should be offensive to him in the first place. And thirdly, pluralistic universalism. When Bolsonaro says they want to promote their culture, their acquired rights and privileges to prevail, we ask why he thinks other people's cultures are a threat to Brazilian culture, and why can't they be accommodated? Over to you, Samuel. Ok. Então, a partir disso, nesse capítulo sobre os desafios da psicologia jurídica a partir da realidade dos imigrantes, o capítulo explora a assimilação e republicanismo francês, onde o Bolsonaro fala sobre seus direitos e privilégios adquiridos. Exploramos a origem do republicanismo francês e como ele formulou os direitos civis, e ficamos imaginando se Bolsonaro desejava basear as políticas de imigração brasileiras nesse modelo. Também é explorado a ideia de nacionalismo liberal. A partir do seu comentário, eles têm algo neles, queríamos explorar o que Bolsonaro quis dizer com isso. Assim, delineamos as seguintes teorias, algumas teorias que atuam como modelos para o nacionalismo liberal. Em primeiro lugar, política de reconhecimento. Quando Bolsonaro diz, eles não abrem mão de suas raízes, discutimos se ele espera que os imigrantes esqueçam suas raízes e se ele deseja reconhecer de onde vem. Em segundo lugar, a política de diferença. Quando Bolsonaro diz, eles querem promover sua cultura, perguntamos por que isso deveria ser ofensivo para ele, de alguma maneira. Em terceiro lugar, o universalismo pluralista. Quando Bolsonaro diz, eles querem promover sua cultura, seus direitos adquiridos e privilégios para prevalecer. Perguntamos por que ele acha que as culturas de outras pessoas são uma ameaça à cultura brasileira e por que não podem coexistir entre si. Thank you. So these questions led us to discuss the ethics of the liberal minimum. Questions such as, what are the minimum requirements needed to be considered to be truly Brazilian? Who decides this? And how is this decided? So we wanted to also discuss how the liberal minimum can be used as a state tool of dehumanization by requiring people to strip themselves of their cultural specificities to fit into an imagined and oversimplified view of Brazilian nationhood. And finally,
we touch on how the grassroots, via community education programs, can resist this dehumanization by keeping alive people's cultural heritage as they integrate that into their own sense of Brazilian nationhood. So this would be the section that I focused on, and then Claudia hopefully will fill you in on the perspective of the psychologists and the challenges that they faced in working with immigrants. Over to you, Samuel. Bem, essas questões nos levam a discutir, justamente nessa parte do capítulo, a ética do mínimo liberal. Perguntas como, quais são os requisitos mínimos para ser considerado um brasileiro de verdade? E quem decide isso? E como é que isso é decidido? Queríamos também discutir como o mínimo liberal pode ser usado como uma ferramenta estatal de desumanização, exigindo que as pessoas se despojem de suas especificidades culturais para se encaixar em uma visão imaginada, reducionista e supersimplificada do que é a nacionalidade brasileira. Por fim, abordamos como as bases por meio de programas de educação comunitária podem resistir a essa desumanização, mantendo viva a herança cultural das pessoas ao integrá-las em seu próprio senso de nacionalidade brasileira. Esse é o segmento em que o Ornette vai estar focando mais durante o livro, enquanto a Cláudia vai estar focada no aspecto dos desafios do psicólogo e como lida com todas essas situações. É isso. Thank you. Thank you. Okay, thank you very much, Ornette. O professor Ornette, então, solicitou que eu fizesse também um complemento, né, em relação ao capítulo que nós escrevemos juntos, e nós discutimos bastante sobre esse capítulo, no sentido de fornecer algumas ferramentas, né, conceituais e teóricas para essa prática do psicólogo jurídico mais contextualizado no Brasil, tal qual ele é numa perspectiva da sua própria constituição, formação social. O Brasil é um país pluriétnico e, principalmente na última década, nós temos vivido, né, um processo de receber uma nova onda de imigrantes, né, ou até num plano global a gente tem percebido, né, por exemplo, o Reino Unido já vivencia a questão, né, de discutir políticas migratórias e como que se dá a relação nesses contextos, inclusive dos direitos, da assistência, da saúde, da educação, enquanto no Brasil nós temos, de certa forma, lidado com essa realidade como se fosse algo muito novo, não é? Essa composição pluriétnico-cultural, enfim, mas porque temos também um movimento contemporâneo diferente, né? No Amazonas, por exemplo, nós temos a situação mais recente, da migração de venezuelanos, e que produz uma série de impactos e desdobramentos. E como é que isso reflete ou repercute no âmbito da psicologia jurídica? Bem, nós vamos ter pessoas adquirindo, sim, né, o direito à cidadania, porque a gente parte do princípio, né, da própria Declaração dos Direitos Humanos, que migrar é um direito humano. No entanto, o que a gente tem percebido ao longo mesmo da construção desse terreno chamado psicologia jurídica, é que, geralmente, na psicologia jurídica, existe uma reprodução, né, de interesses dominantes de organização e de controle social que acabam tratando problemas que são sociais como questões individuais, né? E, em geral, assim, a gente sente como uma resposta a esse modelo mais restrito e menos crítico de uma leitura da prática da psicologia jurídica, nós vemos como uma consequência, né, desse modelo, uma criminalização das minorias, né? Então, a criminalização das minorias já predispõe a sociedade, e não raro, né, profissionais não críticos que reproduzem essas práticas, né, a uma culpabilização por exemplo, na questão dos venezuelanos, né, dos maus tratos com seus filhos, a exposição deles nas situações de rua, como é que a assistência vai lidar com isso, e no âmbito também, né, dos desdobramentos jurídicos, como é que essas questões acabam se dando. Então, nossa intenção foi trazer, de fato, a temática, né, da imigração, que é uma temática contemporânea, e começar a pensar em que instrumentalizações teórico-conceituais nós necessitamos ter para agora lidar com questões que estão também presentes no nosso
no nosso cotidiano, né, na contemporaneidade, nas práticas também do psicólogo jurídico. Agradeço muito a participação do professor Ornette, a tradução de Samuel. Ornette, you're always very welcome, and you have a lot of students here say, hi, Ornette, when are you going to be back? And it's very nice, it's a pleasure to have you a part of this project. Thank you very much. Thank you. Obrigada. Então, vamos passar agora... eu gostaria só de... sim. Nós vamos ter uma participação em vídeo e espero... Cláudia, desculpa interrompê-la, Camila. Só para pedir para a gente antecipar a participação da Analícia, que ela vai precisar sair logo mais, tá bom? A gente deixa o vídeo para a sequência. Ok, tudo bem. A gente pode até deixar o vídeo por último e deixar as pessoas presentes, ok? Então, vamos ter agora o prazer, né, de ouvir a Analícia no nosso lançamento aí. Analícia, muito bem-vinda, e com você a palavra, por favor, nos apresente seu capítulo, sua contribuição aí na nossa obra. Obrigada. Olá, vocês me ouvem bem? Olá, boa noite a todos e todas. Quero agradecer muitíssimo o convite para participar desse encontro, parabenizar o CAPSICO da UFAM pela realização desse evento, muito importante, muito necessário, e dizer que para mim é uma honra, uma grande honra, ter participado das 2 edições do SAMPJU, né? Simpósio de Psicologia Jurídica em Manaus, e ter participado com capítulos de livros. Essa é a 2ª vez, né, que eu contribuo com um capítulo para esse livro. O capítulo que eu escrevi, né, versa sobre a lei da alienação parental e a polarização dos ativismos de pais e mães separados, né? Ao longo dos últimos 10 anos, eu venho fazendo, né, um mapeamento sobre os desdobramentos dessa temática alienação parental no Brasil, uma temática que teve seu último desdobramento em 2017, quando vieram a público mães que teriam perdido a guarda dos filhos após serem acusadas de alienação parental. Então, tivemos aí uma série de projetos de leis que visavam, né, a modificar ou a revogar a lei da alienação parental, lei essa que faz agora, em agosto, 10 anos, né? Então, eu convido todos não só a lerem o capítulo, mas também se engajarem na discussão sobre essa temática, uma vez que ela não versa somente sobre uma questão da psicologia avaliar ou não avaliar a alienação parental, ser contra ou ser a favor da lei da alienação parental, mas, na verdade, uma temática que ela nos põe num determinado lugar, né? Distrito avaliadores para a justiça e, mais do que isso, aqueles que estarão a serviço do poder punitivo e da patologização das relações familiares no pós-divórcio, né? Então, é algo que está para além de uma temática, né? De uma pequena temática no campo da psicologia, mas, na verdade, um tema que ele nos confronta com o lugar o qual a justiça ela endereça a psicologia, e mais do que isso, produz tensionamentos dentro do próprio campo da psicologia, tendo em vista que a gente não tem só uma psicologia jurídica, né? Mas, na verdade, diferentes perspectivas sobre o fazer da psicologia na interface com a justiça. Então, convido todos a participarem, a se engajarem nesse debate. Bom, eu peço desculpas aí a rapidez da minha fala, mas eu conversei com Camila antes, né? Eu vou precisar atender agora, eu já tinha horário, né, marcado para atendimento. Para mim é uma imensa satisfação, né, estar aqui hoje. Quero parabenizá-los mais uma vez pela realização desse evento e também convidá-los a... Eu e Fernanda Hermínia estamos promovendo um workshop de psicologia jurídica. Estamos divulgando, então acompanhem-nos pelas redes sociais, no nosso Instagram, que nós vamos postar a divulgação desse workshop. Então, pessoal, boa noite, muito obrigada, e espero que tenham aí um ótimo evento. Já está sendo maravilhoso, pelo que eu estou vendo. É uma alegria estar aqui com todos vocês, Camila, Cláudia, André, Monique, são pessoas que eu admiro muito e tenho muito afeto, viu? Um beijo enorme para todos vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
Analícia, muito obrigada pela sua presença, né? Esse tempinho aí que você teve para estar aqui com a gente, mas foi super importante. E, gente, mais uma vez recomendando aí a leitura do material da Analícia, aliás, toda a trajetória dela, da publicação, da produção sobre esse tema, uma referência para nós. Então, um privilégio que a gente tenha um capítulo da Analícia aqui no nosso livro, torcendo para que a gente possa fazer um outro evento e trazer aqui você novamente para o Amazonas, Analícia. Assim espero. Até a próxima oportunidade, né? Que seja breve, não é mesmo? Seja breve, sim. Tudo de bom para você. Obrigada para vocês também. Tchau, pessoal. Tchau. Agora, então, nós vamos passar a palavra para Harô. Harô está presente? Sim, eu estou presente, vocês estão me vendo? Vou passar para Harô. Oi, Harô, tudo bom? Tudo bom? Tudo Olá, bem. gente. Então, você tem tempo agora para expor seu capítulo com a Laura. Um prazer enorme que você pôde atender e estar aqui com a gente nesse momento. Obrigado. Primeiro, eu queria agradecer o convite, falar aqui que Laura me convidou, vocês também me convidaram e a gente aceitou. Larissa também vai estar falando, vou marcar aqui no relógio. O capítulo, gente, eu sou da UFMG, então estou representando Minas aqui, né? É um prazer também falar com pessoas de outras regiões e a gente transformar e ter conexões e redes com o país inteiro, né? Então, esse capítulo, ele partiu, o título dele é Acompanhamento de Visitas, Metodologias e Práticas. Ele partiu a partir da articulação entre a pesquisa e a extensão. Então, eu estava escrevendo mais sobre a pesquisa, a Ayla, minha colega também de escrita desse capítulo, estava falando mais sobre extensão. E aí a gente, nessa parceria, porque muito frequentemente a psicologia social, no caso aqui a psicologia social jurídica, é criticada por só fazer críticas e não propor, então, o que fazer. Então, nesse capítulo a gente fala, não, então vamos tentar construir aqui essa prática, vamos tentar mostrar como que a gente faz, como a gente deve pensar isso, e aí a gente tem o exemplo da extensão, né, da prática em si, e a gente também divulga nesse capítulo o protocolo de acompanhamento de visitas, que foi elaborado com a professora Laura e com as outras estagiárias da época do projeto de extensão. Eu não escrevi sobre a extensão, mas também participei dela. Bom, esse capítulo a gente discute um pouco sobre qual que seria a diferença entre acompanhamento de visitas e visitação assistida, porque essa medida provisória, que é por vezes dada no acompanhamento, no estudo, num laudo feito pelo psicólogo dentro do Tribunal de Justiça, assim, essa medida não é muito discutida na literatura, então foi um desafio para mim procurar coisas que falassem sobre isso. Então, a gente encontrou na pesquisa essa prática sendo feita também no Ministério Público, no TJ daqui, e eu tive que buscar em uma instituição da França que chama Espace Rencontre, para a gente ver como é que se fazia essa prática lá fora, como é que se fazia no TJ e também no MP. Bom, em suma, no capítulo a gente vai discutir a metodologia dessa prática. Então, a medida provisória é dada quando o direito à convivência no pós-divórcio sofreu alguma problemática, o direito à convivência ou o direito à visita. E aí o juiz pede para o psicólogo fazer essa visitação assistida. Mas aí os psicólogos não se colocam nessa postura, porque seria uma coisa muito fiscalizatória, eles pretendem fazer algo mais intervencionista, por isso eles chamam acompanhamento de visitas. Então, nesse capítulo, a gente discute essa postura fiscalizatória versus essa postura intervencionista, a gente discute a diferenciação, que é tido no direito muito como igual, mas é uma diferenciação do que é direito à convivência, o que é direito à visitação, quais casos são encaminhados para que aconteça esse acompanhamento de visitas, quem faz o acompanhamento delas, né, se é o psicólogo que acompanha o caso, se é uma ou outra pessoa do direito, né, e se esse acompanhamento, se ele envolve também intervenções individuais, que são feitas antes, durante, como são essas intervenções, tendo em vista quais pressupostos éticos, né,
Então, muitas vezes a gente está falando também de outros encaminhamentos, seja para grupos reflexivos e tudo mais, depende de onde essa prática é feita. A gente discute o contexto, o lugar e a frequência, né? O contexto que ela é feita, o lugar, o espaço que é dado também pelas diversas instituições, a frequência se é semanal, quinzenal, quanto tempo vai durar esse estudo, qual é o objetivo dele, enfim. E muitas vezes a gente vai estar falando também de um exercício e construção da parentalidade, porque muitas vezes é uma criança, um adolescente que está sem ver o pai ou a mãe há muito tempo. Então, é isso que a gente discute, né, no capítulo, e nesse protocolo a gente fala sobre os passos de aproximação, interação, evolução, encerramento do que é um acompanhamento de visitas. Mas essa metodologia está aí para ser discutida, eu fiz isso a partir do meu projeto de iniciação científica, então incentivar os alunos também que estão aí a fazerem pesquisas, a se envolver, para produzir, e, enfim, é isso, um prazer estar aqui com todo mundo, espero não ter excedido o tempo. Muito obrigado. Não, tá ótimo. Haru, você ainda continua aqui com a gente, caso tenha alguma pergunta, direcionar para você. Eu queria saber se a gente pode contar com você um pouco mais tempo aqui no nosso evento. Pode, eu vou estar aqui o evento todo, e vou aproveitar também para divulgar o meu Instagram profissional, que eu criei recentemente, né, parece ser a sina do nosso tempo, né, a gente forma, né, os futuros estudantes estão aí, a gente forma, cria nosso Instagram profissional, a Analícia tem, Fernanda Hermínia tem, então aí eu sigo lá ela também. Eu vou divulgar aqui no chat meu Instagram profissional, se vocês também quiserem conversar por lá, a gente conversa, a gente discute psicologia social, jurídica, o que mais a gente quiser discutir dentro de psicologia. Excelente, porque aí a gente também aproveita esse momento, né, para ampliar, inclusive, essa rede de trocas. Então, obrigada, Haru. Quem tiver alguma pergunta, né, sobre isso que o Haru trouxe do artigo dele com a Ayla e Laura, por favor, pode encaminhar aqui pelo chat, tá? E agora, então, nós vamos passar a palavra para a Larissa, que também é autora de um dos capítulos junto com Laura Soares, do MPPJ, também da Federal de Minas Gerais. Então, Larissa está presente, né? Oi, não sei se a Larissa está aqui online. Bem, eu vou inverter, então. Eu vou passar a palavra. Acho que ela não está. Estou vendo aqui na lista. Pode ter caído, né? Porque Haru disse que ela estaria aí. Fernanda Hermínia está online? Acho que ela também chegaria um pouquinho depois. Ela está aí? Camila, ainda não. Então, nós vamos agora passar para um vídeo, assim, para Renata e Lisandra. Gente, Oi. Cláudia, só um segundo. Eu tô com a Larissa no WhatsApp aqui e a internet dela caiu e ela estava tentando reconectar. Ela estava presente desde o começo, das 19 horas. Ela está tentando reconectar. Se puder passar para outra pessoa e depois ela voltar, por favor. Ok, então eu vou passar agora para vocês, vou compartilhar aqui a tela, espero que dê tudo certo. Um vídeo, tem uma duração de 4 minutos, da Renata e Lisandra, também da Federal de Minas Gerais, né? E esse vídeo, Renata vai estar falando sobre o capítulo, né? Nenhuma das duas autoras pôde estar presente nesse momento, mas a gente vai ter a participação delas mesmo assim. Então, vamos lá no compartilhamento aqui de tela. Só me dei um minutinho aqui. Enquanto isso, a gente torce para a conexão da Larissa funcionar. Oi, Cláudia. Oi, Larissa? Já está de volta? Isso, só para avisar que voltou, tá? E quando quiser você me fala. Desculpa. Então vamos com você, Larissa, porque acho que você está mais rápido do que eu conseguindo compartilhar a tela aqui do vídeo. Então vamos te ouvir, Larissa, um prazer. Obrigada por aceitar nosso convite aqui para estar conosco. Obrigada a vocês pelo convite. Aceitei com muita felicidade. Então, primeiramente, boa noite, né?
Meu nome é Larissa, eu sou psicóloga, formei na UFMG e atualmente eu faço mestrado em psicologia também na UFMG, com orientação da professora Laura Soares. A gente escreveu, então, esse capítulo em conjunto, né? Eu e a professora Laura Soares. O nome do capítulo é Psicologia e Direito, revisitando a interdisciplinaridade por meio da judicialização da vida e do depoimento especial. E aí, o que foi, então, né, nosso objetivo? Vou tentar falar, então, um pouquinho mais alto, tá, Sheila? O que foi nosso objetivo com esse capítulo? O objetivo seria debater um pouco sobre essa relação da psicologia com o direito. Tá normal. Então, o objetivo é debater um pouco da relação da psicologia com o direito, principalmente nos casos em que envolve judicialização da vida. E aí, para isso, a gente utilizou como disparador a lei do depoimento especial, e mais especificamente, como recorte, a temática do bullying e da alienação parental. Por que a gente escolheu bullying e alienação parental? Porque eles são dois temas que aparecem como violência psicológica na lei do depoimento especial. Então, a gente dividiu basicamente o capítulo em duas partes. Uma primeira parte, a gente faz uma discussão mais teórica e nessa discussão a gente tenta levantar um pouco sobre o percurso do depoimento especial, a interdisciplinaridade entre a psicologia e o direito, a judicialização da vida, e a gente tenta também problematizar um pouco os efeitos da associação da temática do bullying e da alienação parental com o depoimento especial. E aí, a partir dessas discussões teóricas que a gente faz inicialmente, a gente então entra na segunda parte, que foi basicamente a gente tentou entender como traçar um comparativo entre a lei do depoimento especial, o que ela possibilita e o que ela limita, com o que vem sendo desempenhado e possibilitado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, para isso, a gente entrou no site do Tribunal de Justiça e acessou as normativas que faziam referência ao depoimento especial e notícias também. Todas estão disponíveis no site do Tribunal de Justiça de Minas. E o que a gente conseguiu perceber é que, por exemplo, o bullying e alienação parental, apesar de aparecerem como violências psicológicas na lei do depoimento especial e de poderem serem utilizados nesse método, quando se trata do TJ de Minas, na VECA, que seria a vara especializada para atender os casos de violência contra a criança e o adolescente, lá no Tribunal de Justiça, e é onde acontece o depoimento especial, no Tribunal de Justiça, esses casos não, quando você vai ler o documento normativo que fala das competências desse lugar, não aparece o bullying e alienação parental como competência, pelo menos não de maneira explícita. Então, o que dá a entender que, aparentemente, apesar da lei do depoimento especial trazer uma extensa gama de violências psicológicas, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, essas violências psicológicas não estão todas sendo contempladas pelo depoimento especial. E aí, além disso, a gente foi, então, no decorrer dessa segunda parte, traçando aproximações e distanciamentos entre o que a gente ia percebendo dos documentos do tribunal e dos documentos do depoimento especial, da lei, mais especificamente, né, do depoimento especial, mas eu vou deixar isso a título de curiosidade, para poder, já que a ideia é apresentar brevemente o capítulo, né, é mais para ensejar um pouco vocês a quererem ler o livro, a querer ler o capítulo, e também que a partir disso a gente possa trocar um pouquinho na hora do debate, enfim, a partir das dúvidas e o que vocês ficarem pensando. Muito obrigada, viu? Obrigada também, Larissa. A temática é extremamente interessante. Gente, podem pensando aí, eu não sei também se a Larissa tem mais tempo, e mais adiante a gente poder conversar um pouquinho, caso alguém queira direcionar alguma pergunta, né? Mas uma temática realmente muito pertinente. Eu trabalho com adolescente ato infracional, e a gente vê adolescentes cumprindo medidas socioeducativas por conta de bullying. Então, tem discussões que elas precisam ser apropriadas pelos profissionais, né, para além, como eu falei, do tecnicismo que a gente tem visto em algumas outras obras, e pensar em questões muito mais amplas. Então, tanto o capítulo que Haroldo trouxe, quanto você, né, trazem, assim, sobretudo, assim, essa ligação entre a universidade e as instituições, né, jurídicas, né, na construção de novas práticas.
Muito bom. Eu estou aqui, gente, nesse momento, já divulgando, algumas pessoas estão perguntando como adquirir o livro, então eu estou divulgando aqui no chat desse nosso encontro, já o link da editora CRV, o livro está sendo, assim, amplamente distribuído, né, para venda nas livrarias, enfim, nas lojas, né, que comercializam, né, livros no país todo, mas a CRV, ela oferece, por ser a editora, né, que publicou, né, algumas vantagens, acho que em termos de descontos, enfim. Aí tem o link que vocês podem acessar, tanto adquirir o livro, né, como cópia digital ou físico, ok? Então, agora, acredito também que eu já descobri como compartilhar aqui, eu vou passar para o vídeo da Renata Oliveira e Lisandra, também da Federal de Minas Gerais, falando sobre o capítulo que elas contribuíram nessa obra. Ok? Está aparecendo já para vocês a tela? Olá a todos e a todas. Eu me chamo Renata Elislene de Oliveira. Eu sou coautora, juntamente com a professora Lisandra Espíndola Moreira, do capítulo Olhares Situados entre Formação e Fazeres Jurídicos. Então, vou apresentar um pouquinho da nossa escrita para vocês. O objetivo foi lançar a luz sobre a formação e os fazeres jurídicos, tomando como ponto de referência duas dimensões aqui, tanto a composição da magistratura brasileira e narrativas de juristas, como também pesquisas que apresentam dados sobre o corpo docente e discente de cursos de direito. Utilizando referenciais feministas e antirracistas como uma aposta epistemológica e também apoiadas no pensamento Foucaultiano para pensar as relações de saber e poder e os modos de subjetividade, a gente se pergunta como o debate sobre questões de gênero e raça poderia auxiliar na discussão sobre promoção de justiça e também sobre o fazer jurídico. Os olhares situados nos convocam a necessidade da gente colocar em questão a perspectiva de quem olha, de quem pesquisa, e no caso do judiciário, de quem julgará. Ou seja, a partir do momento em que a gente assume, né, que nenhum olhar é neutro, imparcial, a gente também está tensionando aspectos importantes que compõem o fazer que compõem a prática e a formação jurídica, né, que são as noções de imparcialidade, neutralidade e objetividade, tá? Então, e assumir esse ponto de vista, ele explicita a perspectiva dos sujeitos que ocupam aí lugares de privilégios. E por isso a gente também foi olhar para esse perfil da magistratura brasileira, tomando como um analisador importante para a gente pensar nesses lugares. Então, esse perfil ele foi traçado em 2018 pelo CNJ, né, a partir de dados de várias regiões aí do país, e chegou-se apontou-se que a magistratura brasileira ela é composta predominantemente por homens brancos, casados, pais e católicos, o que nos leva a pensar também nesse lugar de julgamento, que produz uma série de parâmetros aí de igualdade e também de diferença na tomada de decisão, repercutindo naquilo que a gente comumente chama de promoção de justiça. Um tensionamento importante em relação a isso também tem sido os efeitos das ações afirmativas no cenário da formação jurídica. Então, uma vez que tem possibilitado um aumento significativo de estudantes pretos, pardos e indígenas no cenário universitário. E compreendendo, então, o direito como
um mecanismo de transformação social e não como uma mera aplicação aí de normas jurídicas descontextualizadas, né, a gente aposta que uma composição plural, tanto na magistratura brasileira quanto na formação jurídica universitária, claro que a gente também pensa a formação jurídica como um processo também mais amplo do que o período do curso universitário, né? Ou seja, abertura para a construção de pontos de vista diversos é uma questão pedagógica e também de justiça. Então, nesse sentido, dá visibilidade para a diferença, especialmente aquela as que interseccionam raça e gênero na prática e na formação jurídica, isso possibilita, de fato, forjar um outro e um novo direito. Desejo uma boa leitura, né? E é isso. Obrigada. Olá, estamos de volta, né? Olá, gente. Parou o compartilhamento, né? Ok. Então, tivemos aí Renata falando, né, explanando sobre o capítulo que Renata Oliveira e Lisandra publicaram, contribuindo aí para as discussões sobre o olhar, sobre quem julga, né, e talvez usando a própria metáfora, analogia que o Monique trouxe, né, um capítulo que nos mostra um pouco do verso desse bordado, né, como são construídos, a gente entender alguns pontos que são nós que existem, né, e que constituem esse contexto aí judiciário, sob o qual nós também produzimos o bordado das nossas práticas, né. E agora eu já estou vendo Fernanda Hermínia, não é, conosco, então vamos passar a palavra, assim, com muita alegria, Fernanda Hermínia, a gente se encontrando aqui agora nessa modalidade virtual. Há um ano estávamos juntos aqui, né, marcando também um momento, né, juntando aí Norte e Nordeste, e você conhecendo a cidade, enfim. E agora a gente tem o privilégio de estar, né, e a alegria de estar comemorando aí mais uma produção, né, um trabalho conjunto, uma força-tarefa, que é o nosso livro, no qual você tem um capítulo muito importante. Então a gente passa a palavra que você possa falar sobre o capítulo da sua contribuição aqui no nosso livro. Obrigada. Com você. Olá, gente, é um imenso prazer. Primeiro eu quero dar boa noite a todo mundo, né, e agradecer aos meus colegas, aos professores, né, Monique, André, Cláudia, Camila, que estão aqui, né, e que proporcionaram que a gente tivesse hoje o lançamento desse livro maravilhoso, né. Eu demorei para entrar porque eu estava dando aula de psicologia jurídica, né, eu acabei a aula, já entrei aqui, e eu não sou tão tecnológica, mas a gente está unidos, porém separados, né. Então, quero agradecer e quero dizer que realmente é muito importante a gente ter o lançamento desse livro, né? E eu tenho trabalhado muito nessa ideia de que a gente precisa divulgar os trabalhos que a gente faz, divulgar a psicologia jurídica, a psicologia social jurídica crítica, né? E neste livro eu tenho um capítulo que abre a parte falando sobre parentalidade, diferenças conceituais no Brasil e na França, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Fernanda Hermínia, e eu fiz um doutorado nesta temática no Brasil e na França. E que eu observo é que a utilização do termo parentalidade aqui no Brasil, ele vai sendo usado importado, como a gente diz no popular, que é a torta direita, né? Que a gente vai usando o termo parentalidade, principalmente, né, nessa interface com a justiça, de muitas formas diferentes, sem que a gente tenha uma precisão conceitual do que significa parentalidade. Além de uma confusão entre paternidade, parentesco e parentalidade, né, que são usados da mesma forma. E as derivações, pluriparentalidade, multiparentalidade, e quais são as implicações do uso
né, desconceituado, vamos dizer assim, do termo parentalidade nas relações familiares e nessa interface com a justiça. Então, isso é o que eu estou abordando nesse capítulo, que eu espero que vocês gostem, estou aí aberta para a gente debater. E nesse ensejo, acho que a Analícia já deve ter passado por aqui, quero convidar vocês, que farei com ela um workshop de psicologia jurídica, para que a gente possa, né, debater aí essas temáticas, entender o que é que faz o psicólogo jurídico, só faz laudo, não faz, tirar certas dúvidas que têm aparecido, principalmente agora com essa nossa entrada no mundo online aí, minha e de Analícia. Então, a professora Camila me deu 5 minutos, eu já gastei, eu falei tudo que eu tinha para falar, mantendo meu horário. Quero muito agradecer, eu estou muito feliz e empolgada, como sempre. Né? Obrigada, Fernanda Hermínia. A gente aqui sente a tua empolgação, né? Dá vontade assim, de dar uns apertos, assim, oh, coisa boa. E, olha, todos os autores e autoras também foram muito precisos, né, no número de páginas dos capítulos, enfim, né? Que grupo maravilhoso de se trabalhar. E Fernanda Hermínia, Harô, Larissa também, vocês que têm informações assim como o workshop, o link para o Harô, para o Instagram dele, enfim, vocês puderem já disponibilizar aqui no chat para o grupo, com data, essas informações, isso é muito importante, tá? E também esse encontro está sendo, a gente está registrando, ele está gravado, a gente vai poder até acessar essas informações depois, que são extremamente importantes, a gente não só está fazendo o lançamento, mas está consolidando mesmo essa rede de troca, né, e tornando aí acessível, sobretudo a gente está aqui, né, nesse momento, né, está podendo ter esse diálogo, quem está lá no Nordeste, com a Analícia no Sudeste, ok? Então já podem colocar aí, por favor. Bem, dentro desse momento das falas dos autores, né, as pessoas que tinham tido a disponibilidade de estar presente ou mandar seu material, né? Nós encerramos agora esse momento das falas. Nós queríamos disponibilizar também nosso tempo restante, nós temos ainda 25 minutos, por aí, para uma troca e também para ceder a palavra, porque além de organizadores do livro, né, Camila, André, Monique, né, eu já falei, também somos autores, o Adriano também, acho que ele teve que sair, mas também trazemos algumas contribuições para o livro, e eu queria aqui deixar a palavra para Monique, André, Camila, também falarem um pouquinho do seu trabalho, se tiverem, né, vontade, se tiverem se organizado para isso, e deixar aqui no chat, gente, quem quiser encaminhar alguma pergunta, fazer algum comentário, por favor, né, a gente também quer ver essa troca, e limitada pelas questões, né, do momento, da tecnologia, mas à vontade, como o Fernando Hermínia falou, muito importante a gente estar divulgando, falando do nosso trabalho e ouvindo também, né, as explicativas, as questões que vocês têm a respeito. Então, vamos lá, colegas, Camila, André, Monique. Bom, enquanto, né, a gente aquece aí o pessoal para participar e dialogar um pouquinho conosco, eu vou trazer então um pouquinho da contribuição que eu pude tecer nessa obra, nessa coletânea, num dos capítulos que eu denominei de tecnologias judiciais na resolução de conflitos familiares, a interface humanização/judicialização e suas implicações para a psicologia. É um recorte, né, da minha pesquisa atual de doutorado, que eu tenho desenvolvido na UFAM, no programa de antropologia social, e fala muito da minha trajetória de pesquisa também, né, dessa relação que eu tive com um grupo de pesquisadoras da UERJ, com a professora Leila Torraco, que já foi muito citada aqui, inclusive, em que eu trago, então, uma problematização, né, pensando como que modos de subjetividade, né, modos de vida, modos de socialização, se relacionar um com o outro, a forma como a gente se concebe, né, como a gente se entende, como a gente fala de nós mesmos, são produzidos ante a essas ferramentas, né, de gestão dos conflitos familiares no judiciário. E como que a psicologia se situa nesse processo todo, né? E aí eu olho muito para que sentidos que são produzidos nas práticas dos profissionais psicólogos
sobre questões que dizem respeito aí ao campo que eu tenho me dedicado, né, que é o campo de família. Quando se fala, por exemplo, de divórcio, quando se fala de uma proposta, né, não só de mediar e conciliar esses conflitos de um casal que está se propondo a se separar, né, mas como eu já pude acompanhar, né, na minha pesquisa de campo, com propostas ideais, inclusive, de reconciliar, né, esse casal, ou seja, né, de reatar essa relação num contexto de audiência. E aí eu trago um pouco algumas problemáticas nesse sentido, para a gente pensar essas implicações éticas, né, essas implicações do nosso fazer, que vão atravessar a prática da psicologia, e pensando o psicólogo numa posição, num lugar que nem sempre é confortável para nós, mas que eu tenho discutido no meu trabalho, que é pensar ele nesse lugar de agente estatal, né, de agente judicial, que junto aí com juízes, embargadores, operadores de direito, vão estar compondo essas práticas oficiais, esses modos de resolução, né? A ideia é provocar um pouquinho a gente a pensar no nosso fazer, nessa prática, nesse campo, a partir de algumas inquietações que eu tenho, né, trazido aí no meu trabalho. Então, né, só para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou trazendo, tá? Fico aberta também às colocações e aos comentários aí no debate. Obrigada, Camila. André, Monique. É que temos o tempo, né? Assim, oi, Monique, que bom. Oi, peço desculpa, gente, que essa realidade do home office, lançamento de livro, ser mãe, e esse horário é o horário que os bebês começam a querer dormir. Então, eu peço desculpas por estar com a câmera desligada. O meu capítulo foi um capítulo sobre... deixa eu ver como é que eu falo aqui, sem dar os spoilers, né? Sou péssima nisso. Um capítulo para a gente pensar um pouco o que é essa paternidade atual, que a gente fala, né, denomina como paternidade ativa, analisando principalmente o discurso a respeito da igualdade de gênero e com reflexões, enfim, são as minhas hipóteses, minhas premissas, de que, na verdade, essa ideia de paternidade e de igualdade de gênero já vem permeada de velhas assimetrias, assim, estamos num discurso e numa prática que se projeta como novo, se projeta como, enfim, menos gendrado, ou através de uma conquista da igualdade de gênero, mas quando a gente começa a observar a história da parceria parental no Brasil, da paternidade no Brasil, de como essas relações se dão no pós-divórcio, na verdade, há uma série de coisas velhas que estão disfarçadas como novas. E, em relação a isso, não estou nem falando da ideia de que, geralmente, quando a gente discute gênero, isso eu ouvi em alguns momentos aí das discussões no Brasil, aparece muito a ideia de, mas a mulher já está no mercado de trabalho, essa ideia da desigualdade de gênero já não existe mais. Então, as pessoas resumem a ideia de igualdade, a mulher está no mercado de trabalho. E existe uma série de outros elementos que não são considerados dentro da psicologia jurídica, inclusive. Há uma defesa da psicologia jurídica em nome desse pai, e, por vezes, desconsidera a história da luta e da disputa, né, pela igualdade e equidade de gênero no Brasil. Então, digamos que é um capítulo, a gente vai tentar trazer algumas reflexões quanto a isso, tá? O título, eu não sei se eu dei spoiler, ou não sei se eu não disse nada com medo de dar spoiler, tá? Então, vou ler o título aqui para vocês. O título é, entre parênteses, o velho, novo, normal, ou velho normal nos novos discursos sobre convivência paterno-filial. Então, uma leitura sobre o pai, sobre as relações sobre o pai, como é que esse pai entra na parentalidade, nas relações pós-divórcio no Brasil. Enfim, é isso, tá? Desculpa a fala apressada, gente. Foi ótimo, Monique. Não teve spoiler, não. Acho que deixou com gostinho de quero mais. Que é o que a gente quer, né? Fazer. André, querido, estás aí? A gente quer te ouvir também. Olá, pessoal. Então, voltando, né? No livro eu escrevi um capítulo, que é um recorte da minha tese de doutorado também, e o título é Judicialização da Política e o Movimento Social de Travestis e Transsexuais. E aí eu apresento nesse capítulo um estudo etnográfico sobre o acesso à saúde das pessoas travestis, mulheres trans e homens trans, né? E como é que isso dá
como um processo de constituição de sujeito político. E aí eu busco fazer uma descrição dos efeitos da relação que começa a se enlaçar a sociedade civil e Estado, né, que acabam sendo imaginados, né, como aliados, né, em uma luta comum. E aí, nesse aspecto, eu vou trazendo os possíveis efeitos indesejáveis de se canalizar ou formalizar a luta política na linguagem dos direitos, e especificamente na dos direitos humanos, apontando nesse capítulo as possíveis consequências dessa espécie de judicialização da política. Né? Tentei ser bem rápido, apresentando um pouco isso, e aí o convite, né, para todos estarem tentando adquirir o livro e degustar um pouco desse bordado. Ok, obrigada também, André. Eu queria trazer, eu estou aqui acompanhando o chat, passei o link, vou repetir daqui a pouquinho, tá? O livro não tem em PDF, gente, só para esclarecer. Você pode adquirir o livro digital, mas ele não é PDF, então o acesso é feito a partir da compra, né, do direito a você ter acesso a esse livro em qualquer lugar, qualquer dispositivo seu, mas não é PDF, tá? Então, são essas duas modalidades, o livro, o e-book ou o livro físico. Eu queria encaminhar uma questão, estava acompanhando aqui no chat, né? Não tem uma pergunta direcionada, mas eu fiquei com vontade de falar, assim, um pouquinho e aproveitar, né, a presença aqui dos autores e autoras. E uma coisa, assim, que me marca bastante nesse livro, né, que é uma alegria também da gente enquanto organizador, é o quanto as discussões que esse grupo vem trazendo, né, eu estendo esse grupo, não só o grupo dos organizadores, mas vocês também, né, Brasil afora, que tem produzido essas reflexões, quando a gente propõe um encontro, um seminário, e a gente reúne, basicamente nos seminários, né, a gente reúne os estudantes de graduação em psicologia e a gente reúne os profissionais que atuam, né, sobretudo psicólogos, mas também assistentes sociais, né, outros profissionais que atuam na psicologia jurídica, e o que a gente tem visto é justamente, né, ao ouvir, né, as falas de vocês, as temáticas que vocês levantam, as problematizações, né, os tensionamentos que são colocados, o quanto essas falas e essas reflexões, elas são importantes para instaurar, né, uma quebra, né, de uma determinada prática, ou de pensar na prática de alguma maneira, né, e nos estudantes, né, uma outra perspectiva da psicologia jurídica, né, eu, Camila, que trabalhamos, damos aulas de psicologia jurídica, a Fernanda Hermínia também, a gente com certeza vivencia isso, os alunos vêm com uma expectativa da psicologia jurídica, e quando nós apresentamos essa perspectiva da psicologia social jurídica, é completamente diferente, e na verdade eu acho que a quebra ela é tão intensa e tão positiva, que não é apenas um deslocamento do lugar do psicólogo jurídico, mas de todo o psicólogo, da psicologia como um todo, né? Eu acho que situa num outro espaço, numa outra dimensão, e aí eu coloco esse livro nosso, né, como um livro realmente que ele oferece, assim, um instrumental, reflexivo, teórico, epistemológico, bases mesmo, vamos colocar como o Monique utilizou, né, na metáfora, do bordado, do avesso desse bordado, né, por exemplo, que Monique coloca, então é também um encaminhamento aí para vocês discutirem isso, né, assim, a gente está vendo pesquisas como a da Fernanda Hermínia, né, do doutorado dela, que foi lá revisitar um conceito e pegar ao fundo, e discutir mesmo a apropriação desse conceito, os sentidos que esse conceito tem, como é que ele é utilizado e que consequências isso faz para a prática, né? Quando a gente ouviu aqui o vídeo, também a discussão super importante de quem é que julga, e aí tem a pesquisa, né, da Renata, que foi orientando a Lisandra, sobre pensar quem é esse juiz, né, que ele é homem, branco, né, católico, enfim, quem é essa pessoa que está lá na ponta, né, no outro extremo da realização, da concretização do ato jurídico que impacta nas subjetividades, a despeito de ter toda uma equipe técnica trabalhando,
né, dos projetos acontecendo, das ações, né, existe a figura do juiz. Então, o quanto pensar, o quanto produzir um conhecimento sobre essa especificidade, né, qual o perfil, pegar novas epistemologias e teorias, né, pensar em interseccionalidades, o quanto isso é extremamente importante, e que a gente sabe que na prática, no judiciário, né, Monique, não tem como estar lá pensando assim, eu preciso pensar nessa questão da interseccionalidade do juiz, isso não acontece. Então, a gente vê a importância de uma obra como essa, né, para aquele profissional que, quando a gente encontra nos eventos, né, no Sampjur, que diz assim, gente, eu agora me dou conta do quanto a minha prática é atravessada por isso, mas a gente não tem condição de estar fazendo essa reflexão, e a importância, então, aí o Harô também, e Larissa, né, enquanto estudantes, e o Harô traz lá, traz a cara dele da iniciação científica, né, o quanto a produção, né, de uma pesquisa, de uma reflexão, seja iniciando uma prática, né, ou digamos, uma pesquisa associada a um projeto de extensão, que eu entendi o trabalho do Harô dessa forma, né, é um projeto de extensão, mas que tem como base um referencial crítico, como essa extensão movimenta outra prática, outro fazer. Seja a pesquisa, né, como pesquisa da Camila, como pesquisa da Fernanda Hermínia, pesquisa da Larissa, que foi lá também, né, buscar os documentos produzidos no judiciário para pensar essa prática, o quanto essa pesquisa que ninguém mais tem tempo de fazer, exceto quem vai para dentro da academia e que encontra ou constrói os meios para, né, produzir esse conhecimento sobre, porque no cotidiano desses profissionais eles também são, né, assoberbados pela sobrecarga de trabalho, nós sabemos disso tudo. Então, eu queria, assim, deixar aqui aberto para que vocês falassem um pouquinho, né, desse casamento, dessa discussão, né, teórico, epistemológica, mais densa, e na transformação desse fazer. O que vocês fizeram e fazem como pesquisa, vocês identificam realmente como transformador da realidade dessa prática do judiciário, gente? É isso, assim, que eu queria tentar fechar, talvez, né, o que esse livro traz, não só um livro que é de suma importância, eu penso, para trazer novas ideias e conceitos, mas a gente pode acreditar numa construção de uma psicologia jurídica diferente a partir dessa perspectiva de uma psicologia social, jurídica, crítica e reflexiva. Coloco para vocês aí, quem quiser começar, por favor. Eu vou começar. Nossa, não, eu acho que eu entrei agora nesse mundo online, né, que eu não tinha, e aí eu comecei a fazer pequenos vídeos, Harô sabe, vídeos sobre parentalidade, vídeo falando sobre mulher, a diferença entre ser mãe e ser mulher. E a repercussão das pessoas é imensa. Então, essa forma também vai trazendo, né, um pouquinho, eu já fui até dizendo, vai ter o lançamento do livro, fazendo propaganda, vai mostrando um pouco a outra forma de fazer da psicologia jurídica, né? Que não é uma psicologia jurídica como instrumento do direito, ou fazendo uma ação somente probatória, de produção de prova. E foi curioso, porque minutos antes de eu entrar para dar aula de psicologia aplicada ao direito, me ligou uma pessoa, meu advogado, eu quero um laudo para depois de amanhã da minha filha que tem 3 anos, viu? Aí eu, tipo, me sinto uma pistoleira que você liga, eu quero um laudo, quer dizer, eu vou lá fazer o assassinato. Não é assim, né? Então, pensar sobre isso, a gente ter esses momentos de encontro, eu tenho utilizado muito essa ferramenta online para divulgar, para a gente divulgar os trabalhos e produzir esse outro campo, né, outros encaminhamentos. Então, para mim, assim, é uma imensa satisfação chegar aqui no fim, mas poder, né, corroborar com essa ideia de que essas trocas, a gente se conheceu dessa forma, produzindo essa psicologia jurídica. Obrigada, Fernanda Hermínia. Cláudia, seu microfone. Agora abri. Obrigada, Fernanda Hermínia. Gente, então, tá vocês aí com palavra, eu quero ouvi-los mais do que falar. Harô, Larissa. Eu quero comentar. Olá, povo de Minas. Eu adorei a sua fala, sabe? E eu queria falar também para os estudantes ou para os profissionais que estão escutando a gente,
para não ter medo de fazer pesquisa, porque o que eu escrevi, o que eu produzi, eu estava na graduação, inclusive estou quase formando, enfim, quando você é orientado para uma pessoa que você, inclusive Laura mandou avisar que ela não pôde estar presente, mas sente o carinho de todos e todas, e que ela queria estar muito presente, mas ela também está vivendo a maternidade, né, então tem seus percalços. Ela mandou um abraço para todos e todas. Dizer para os alunos que estão aqui para não ter medo, porque a gente constrói a nossa prática teorizando e vice-versa, sabe? Enquanto alunos também. Então, enquanto a gente está fazendo a prática, a gente descobre coisa que a teoria precisa se atualizar, e às vezes é a gente, quando não tem na literatura, que vai construir como é que isso vai ser. Que foi, por exemplo, o meu capítulo. Como não tinha na literatura brasileira para falar sobre isso, ainda tive que ir lá nos estudos franceses de sociologia da família e várias outras coisas, né? Então, é para vocês entrarem nessa pesquisa, entendendo que isso faz parte também da nossa formação enquanto psicólogo, que temos que ocupar esse espaço, sabe? Ocupar esse espaço tanto de fazer pesquisa quanto de divulgação. Por isso que nós cedemos nosso espaço e estamos aqui conversando e divulgando e falando para todo mundo sobre o que a gente produziu, né? E vocês não tenham medo de perguntar também, porque quando a gente, igual a Cláudia falou, quando a gente cai nesse psicologia jurídica, a gente pensa, pô, vou lá estudar o psicopata e, nossa, sistema penal, talvez, vara de família, infância e juventude, aquele negócio, né? Tipo assim, bem americanizado, né? Então, a gente cai nisso aí, a gente conhece, por vezes, uma outra psicologia jurídica, e que a gente precisa ocupar esse espaço também dizendo de um outro trabalho, que não é individualizador. Inclusive, para vocês pensarem e descobrirem que a nossa proposta, que não é individualizadora, que não é fiscalizadora e tudo mais, que propõe um olhar social sobre isso e propõe, por vezes, intervenções coletivas, ou que tenha como o social, dentro dessas intervenções, mesmo que seja individuais, que a gente faz um trabalho muito mais complexo, e que é um trabalho muito mais difícil que ser feito do que simplesmente apontar um culpado ou não, um diagnóstico ou não, que a gente está falando de lidar com todas as relações, com todos os familiares dentro daquela relação familiar, e que a gente está nessa trama familiar muito complexa, como psicólogo, que a gente precisa se preocupar com quem está pedindo o trabalho, com quem que a gente está atendendo, o material que a gente vai produzir, quais intervenções que a gente vai fazer, as várias intervenções que tem. Então, enfim, não só isso, um último comentário, porque a Cláudia falou, beleza, e o que a gente tem a ver com isso? Eu não quero seguir dentro da psicologia jurídica, eu quero me formar enquanto psicólogo, mas eu vou virar clínico, então o que esse evento tem a ver comigo, né? O que é uma pergunta, assim, e que Camila Félix, que está aqui, que eu cito, que tem uma obra muito boa, vai poder nos ajudar a entender que a judicialização está aí, o que significa que, por vezes, você vai estar no consultório clínico, um consultório e atender clinicamente, individual, enfim, e isso vai cair. Isso vai cair por uma demanda do seu paciente que vai pedir para você fazer um laudo, você fazer um diagnóstico, ou, porventura, eu não sou muito especialista para falar assunto, Camila Félix vai ser muito melhor para falar, mas, porventura, demandas do juiz para esse psicólogo clínico. Então, a gente está emaranhado, vez ou outra, essa judicialização pode estar atingindo todos nós, entendeu? Do psicólogo, onde quer que ele esteja. Então, e vocês estão sendo privilegiados, porque não é todo curso de graduação que tem psicologia jurídica como obrigatória, apesar do curso de direito ter uma disciplina obrigatória de psicologia jurídica, a psicologia não tem. Então, vocês que são maioria aí da UFAM, estão sendo privilegiados de ter esse tipo de discussão para se prepararem para o mercado de trabalho, mas para a vida também e para a prática. Enfim, é isso que eu tinha para falar. Me estendi demais. Não, você falou tudo que é maravilhoso, é isso aí, Haru. Obrigada, sua fala foi muito significativa e super forte. Larissa, pode? Pegar um gancho na fala do Haron?
Pode, a gente está te ouvindo, Larissa. Ah, que bom. Achei muito interessante ele falar isso, que na psicologia, em geral, a psicologia jurídica não é uma matéria obrigatória, né? Porque eu estava pensando exatamente isso, quando você me faz essa pergunta, né? Então, será que é possível a gente fazer uma modificação na prática da psicologia jurídica, no fazer da psicologia jurídica? E aí eu lembrei muito de um texto que foi publicado recentemente da Laura e da Lisandra, que fala sobre o novo lobo mau, né? Que fala sobre essa discussão e traz um pouco a questão de dar visibilidade para a psicologia social jurídica e falar das invisibilidades que são produzidas. E aí eu fiquei pensando que eu acho que sim, na verdade a minha esperança é que sim, porque na graduação eu conheci a psicologia jurídica pelo acaso, completamente por acaso, porque não é uma matéria obrigatória. E aí uma amiga minha virou para mim e falou assim: vamos fazer aquela matéria? Eu falei: preciso do crédito, vamos fazer aquela matéria. Não fazia ideia do que era, se eu ia gostar, se eu não ia gostar. Fui fazer, conheci a Laura, e aí eu me encantei muito. Acho que isso, vocês que são professores, eu tenho uma admiração muito grande, porque o entusiasmo do professor eu acho que contagia, sabe? E aí, como ela tem muito entusiasmo, eu também fui contagiada por isso, e aí eu comecei minha carreira na psicologia jurídica, meu estudo na psicologia jurídica, né? E aí foi muito engraçado, porque o meu estudo ele passa o tempo todo pela academia e pela prática, porque eu amava psicologia jurídica, eu amo ainda, na verdade, eu gosto muito. Aí eu fui fazer o concurso do Tribunal de Justiça de Minas para o estágio. Aí eu passei e fui trabalhar na vara de família como estagiária. E aí eu fiquei lá durante muito tempo. E aí no finalzinho do meu estágio, estava começando a ter o depoimento especial no TJ de Minas. Foi quando teve a vara, quando criaram a vara. E aí a gente começou a ter um tanto de discussão lá dentro do Tribunal de Justiça. E aí eu saí do tribunal e entrei na iniciação científica com a Laura, já no final da graduação. E aí, por muito... Realmente, o acaso participou bastante da minha graduação, mas foi realmente um acaso. Eu entrei na iniciação científica na parte que falava sobre abuso sexual, que também está ligado ao depoimento especial. E foi a partir disso que eu tive o interesse de fazer o meu mestrado, que está completamente voltado ao depoimento especial. Então, eu acho que a gente não pode, a gente tem que estar sempre atento para estar produzindo pelo menos na minha passagem, sempre foi muito voltado, tipo, a prática e a teoria, sempre andaram muito juntas. Então, eu acho que quando a gente cria esses mecanismos, seja pelo esses workshops que a Analícia está criando, o Instagram da Fernanda Hermínia, os eventos que o NPPJ produz, o evento que vocês estão produzindo, o livro, eu acho que a gente cria ferramentas para os psicólogos irem se apropriando cada vez mais dessa teoria da psicologia social jurídica que a gente vem produzindo, e eu tenho muita esperança que o fazer um fazer para além da perícia, porque eu estou pretendendo um dia utilizá-lo na prática, então tenho muita esperança. Excelente, Larissa. Super importante estar ouvindo você, Larissa, Harun, né, nesse processo também de uma formação, né, o quanto vocês têm se apropriado de discussões e já trazendo, né, porque o capítulo de vocês no livro, com certeza, também são capítulos que se constituíram como referência. Então, acho que vale muito também destacar isso, sabe? A ousadia e já o compromisso com esse pensamento crítico e de transformação de realidade. Continue aberto a palavra, obrigada a vocês, e Camila, Monique, quiserem também complementar. Cláudio, vou deixar a última palavra para a Buxudinha, então, eu acho que eu vou resgatar aqui a própria iniciativa do evento, né, quando tudo isso aqui começou, né, esse grupo, essa equipe, esse evento em Manaus. Veio da constatação da insuficiência daquilo que a gente tinha de leitura. Você lembra, Camila? A gente sentou e disse, olha, vamos fazer um evento para a gente pensar outras formas para além da perícia psicológica, que inclusive virou o tema do primeiro evento, do primeiro São Piju. Então, respondendo a sua pergunta, acho que é muito possível, né? Estamos fazendo, e tudo isso aqui surgiu
diante dessa constatação da insuficiência do que a gente tinha. Tem uma filósofa feminista que ela fala um conceito que eu gosto muito, que é da monocultura do pensamento, é Vandana Shiva. E ela vai alertar, né, dos perigos dessa monocultura do pensamento. E eu acho que a psicologia jurídica, enfim, de uma forma assim, mais hegemônica, obviamente estou tirando aí toda a linha e o pessoal formado por Leila, enfim, a galera aí de Minas Gerais, mas a gente tem de uma forma hegemônica uma monocultura do pensamento, né, do que deveria ser a psicologia jurídica. E aí, quando a gente está lá, eu estou no Sejusc Família, né, estou no Feijão, aqui em Manaus, a gente vai constatando a insuficiência do que tem. E daí vem a necessidade de produzir, de pensar, né, de encontrar outras pessoas. Aí a gente vai encontrando outras pessoas que já faziam isso há muito tempo, mas a gente não tinha conversado ainda com você, né, Cláudia, que sabe tocar piano, que sabe fazer tanta coisa, inventa até o universo, e estamos, enfim, vamos nos construindo e fazendo. É possível sim, vou responder afirmativamente a pergunta para encerrar aqui minha fala. Beleza, Monique. Camila, para quem não sabe, buchudinha que a gente se refere a Camila. Explicando, né, gente? A professora Camila é tão magrinha, por que estão chamando ela buchudinha? Ela vai explicar, né? Assim como minhas amigas, né? Monique já apareceu aqui com a filhota, Laura tá lá, vencendo a maternidade. Eu estou no processo de gerir essa maternidade, né? Então, estou grávida, para quem não sabe, muito feliz. E aqui ativamente, né, assim, com vocês e concluindo minha pesquisa também, que tem relação direta com o tema, né, do livro, com a obra, mas, né, respondendo a questão da Cláudia, desse caráter potente, né, desse caráter transformador da nossa obra e de tudo que ela simboliza e representa, né, assim, das pessoas que estão à frente, que produziram seus trabalhos, que estão aí nas universidades do país, fora do país, com certeza, né, Cláudia, a gente apostou nisso, e quando a gente idealizou esse evento, quando a gente estava aí buscando apoio, né, de editais, enfim, sem esperanças, e tem todo um bastidor aí, né, que nós sabemos muito bem que não foi fácil, mas que a gente acreditou até o fim. O evento pôde ser realizado com muita primazia, assim, né, de fato, com um evento muito inovador, muito importante na região, e que não parou por aí, né, e aí depois disso a gente se propõe, né, com ousadia, a consolidação desses capítulos, desses textos. É um trabalho árduo, que a gente sabe, né, que nós professores, pesquisadores, que bancamos essa ideia de organizar um livro, a gente sabe como mas que a gente acredita justamente nisso, nos desdobramentos disso, né, assim, nos efeitos disso, né, na consolidação disso como um conhecimento produzido, como um avanço dentro dessa discussão que a gente tem pensado em propor, né, em tecer, em consolidar de uma psicologia crítica que atue nessa interface com o sistema de justiça, com as políticas públicas, que tenham uma relação estabelecida não só, né, com questões locais aí do contexto amazonense, mas também no âmbito nacional e no âmbito global, como o Cláudia muito bem pontuou, na medida em que a gente está tecendo essas relações com autores de fora, que compõem, né, e que contribuem com seus trabalhos também aí na coletânea. E o livro é sensacional, gente, assim, não tem mais o que falar, né? A gente está aqui babando, feliz da vida, vocês estão vendo aqui como que esses organizadores estão, né, mimando-se, né, seu filho, e muito feliz também com a presença dos estudantes aí que participaram desse trabalho, né, dos demais professores, colaboradores que organizaram. Para nós reflete tudo aquilo que a gente acredita, tudo aquilo que a gente tem lutado para construir, né, profissionalmente, academicamente, cientificamente, num contexto muito complicado, né, de muita crise em vários aspectos, em que tudo se vê muito fragilizado, né, a própria psicologia, o próprio processo da universidade, as questões relacionadas à produção de conhecimento científico, da pesquisa, da formação, a gente vê tudo muito nesse caráter de uma fragilização no contexto contemporâneo, né, ante a tudo que a gente tem vivenciado. Então, acho que é muito pertinente a gente estar aqui hoje, nesse momento. Fico super feliz com a iniciativa do Capsico, né, da universidade, com o público presente aí, né, até agora, essa hora da noite, conosco. E, enfim, né, espero que vocês possam desfrutar
desse material e disseminar, por favor. Né? Façam aí recomendações para os colegas, para os pares, porque realmente é uma obra que vale a pena de ser lida. Né? Sou suspeita para falar, mas vou falar. Um beijo a todos. Beijo, Camila, obrigada pela fala. De fato, acho que a fala fecha, né, o nosso evento e expressa tudo aquilo que a gente fala, inclusive de mimar esse livro, né, essa criança. Rapidinho, só falando, o Sampjur organizou um livro em 2018, salvo engano, né, num evento, e por conta do livro, que também tinha um caráter já muito próximo disso que a gente está fazendo agora, na verdade, foi esse passo, né, também para que a gente fizesse esse livro. Por conta desse livro, eu tenho sido convidada para bancas, né, e recentemente, já na pandemia, estive numa banca de doutorado, participando da USP, a doutoranda é também servidora do Tribunal de Justiça, e me encontrou como membro de banca por conta da leitura do livro, né, e falando naquele momento, foi muito interessante, quer dizer assim, olha, o que vocês trazem no livro, e olha só, na minha ingenuidade, eu pensei assim, a gente está falando algo que todo mundo já sabe, mas não é, né? É como o Nico falou, falta referência, falta um material crítico, e pessoas que estão aí, inclusive em contextos que a gente imagina assim, quem está lá no tribunal em São Paulo deve estar lendo tudo, de ponta, não, são pessoas também que estão buscando, né? Assim como nós nos demos conta, como Larissa aqui mencionou, como o Haru disse, a gente tem que ir, se não encontrar referencial, a gente cria, né? A gente também tem buscado ir além, e já estamos deixando esses passos, né? Esse livro é um produto, né, que representa esse avanço, e vocês que hoje que compartilharam esse momento de troca com a gente, vocês também, né, vão estar aí disseminando, né, essas reflexões aí do livro. Olha só, todo Monique levantando o livro dela, também o meu, né, então, gente, o livro está lançado, né, esse foi o primeiro momento que a gente pôde falar sobre ele, estamos muito felizes, né, de poder ter encontrado as formas de reunir autores, organizadores, alunos, profissionais aqui, para estar conversando com a gente, né, de norte a sul, nordeste, todo mundo aqui participando desse momento. Então, agradeço muito ao CAPSICO por incluir, né, o lançamento do livro na Semana de Psicologia da UFAM, esse mês que a gente comemora, né, faz o registro, né, de mais um ano da nossa profissão enquanto psicólogo, né, no país. A gente continua lutando por a construção de uma psicologia, né, sobretudo no campo da psicologia jurídica, em que a gente possa falar de uma psicologia jurídica que seja uma representação clara e concreta da justiça social, porque, por incrível que pareça, esses campos não necessariamente dialogam, né? Mas que a gente possa, então, através de uma psicologia jurídica, que ela é socialmente referenciada, né, e com bases críticas, sempre reflexivas e transformadoras, efetivamente construir uma justiça social. Então, meu boa noite a todos e todas. Gente, foi uma noite maravilhosa estar aqui com vocês. Tem os links, quem colocou aqui, Haru colocou, Fernanda, Hermínia, então a gente vai estar em contato. É um livro que vocês vão ter também o e-mail de todos os autores e autoras, e entrar em contato, porque a gente gosta muito de criar, tecer rede, né? Então, compre o livro e entre em contato com a gente. Boa noite, gente. Obrigada. Beijos. Vamos encerrar aqui nossa sala.